O cofre histórico. Você já se sentiu como se a humanidade estivesse vivendo no topo de uma escada, onde cada degrau que subimos é uma evolução tecnológica superior ao anterior? Acreditamos, com uma fé quase religiosa, que o iPhone de hoje é infinitamente mais sofisticado do que qualquer coisa que um egípcio, um grego ou um romano poderia imaginar. Mas, e se eu lhe dissesse que essa linha reta de progresso é uma ilusão? E se a história não fosse uma escada, mas um círculo, onde segredos foram descobertos, perdidos e agora, milênios depois, nós nem conseguimos replicar com nossos supercomputadores e nanotecnologia? Bem-vindo ao Cofre Histórico. Hoje, vamos abrir as gavetas mais empoeiradas e intrigantes da arqueologia para revelar 5 invenções que deveriam ser impossíveis para o seu tempo e que, francamente, deixam a ciência moderna suando frio. O primeiro caso é o famoso, ou melhor, infame, o mecanismo de Antícitera. Imagine que, em 1901, mergulhadores gregos encontram, em um naufrágio romano do século I a.C., um pedaço de bronze corroído pelo sal. À primeira vista, era lixo. Mas quando os arqueólogos começaram a realizar radiografias décadas depois, o que viram foi de arrepiar. Dentro daquela caixa de bronze, havia um sistema complexo de engrenagens de precisão, operando como um relógio analógico. Mas não era um relógio comum. Era um computador astronômico. Ele calculava eclipses, fases da Lua e até o ciclo dos Jogos Olímpicos com precisão matemática absoluta. Para colocar em perspectiva, um mecanismo desse nível de complexidade só voltaria a ser fabricado na Europa no século XIV. Como um povo antigo conseguiu miniaturizar engrenagens com tal precisão técnica que até hoje nos perguntamos como as cortaram sem microscópios ou máquinas de corte a laser? É uma pergunta que a ciência ainda não respondeu. Em segundo lugar, vamos para Roma. O cálice de Licurgo. Imagine um objeto que, se você o ilumina por fora, parece ser de um verde opaco. Mas, se você coloca uma luz dentro dele, ele muda magicamente para um vermelho rubi vibrante. Por séculos, isso foi visto como um truque de mágica ou uma curiosidade. No entanto, quando os cientistas da época atual analisaram o vidro sob microscópios eletrônicos, descobriram o impensável: o vidro continha partículas de ouro e prata reduzidas a nanômetros. Estamos falando de nanotecnologia. Os romanos não só sabiam usar o ouro para pigmentar vidro, como dominavam o controle de partículas na escala de 1 milésimo de milímetro. Como eles faziam isso sem tecnologia de salas limpas e controle ambiental rigoroso? Se tentássemos replicar isso hoje, precisaríamos de laboratórios multimilionários de última geração. O cálice de Licurgo não é apenas uma peça de museu, é uma evidência de que os romanos dominavam a física de materiais de uma forma que nós só conseguimos decifrar nas últimas 2 décadas. A terceira invenção nos leva às águas geladas da Escócia e aos mistérios da metalurgia, o aço de Damasco. Durante as cruzadas, os guerreiros ocidentais ficaram aterrorizados com as lâminas dos espadachins árabes. Diziam que essas espadas podiam cortar uma seda que caísse ao ar, ou dividir uma espada europeia ao meio sem perder o fio. A técnica de forja do aço de Damasco, que produz aquelas ondas características na lâmina, foi perdida por séculos. Apenas muito recentemente, através de microscopia avançada, descobrimos que o segredo estava em nanotubos de carbono formados durante o processo de forja. Sim, nanotubos de carbono, a base da engenharia moderna de materiais aeroespaciais, sendo criados em forjas rudimentares da Idade Média. Nós sabemos o que são, mas a tentativa de replicar exatamente a flexibilidade e a dureza daquelas espadas originais ainda é uma sombra do que os mestres ferreiros de Damasco realizavam com um simples martelo e bigorna. Nossa quarta paragem é na Roma Antiga, mais uma vez. Você já ouviu falar do fogo grego? Não, não estamos falando de lançadores de chamas modernos.
Estamos falando de um composto químico que, ao ser lançado de navios contra inimigos, continuava a queimar mesmo em contato com a água. Era, essencialmente, a primeira arma química e combustível incendiário do mundo. Durante séculos, o Império Bizantino usou essa arma para salvar Constantinopla da destruição. Eles protegiam a fórmula como se fosse a própria vida. E funcionou tão bem que o segredo morreu com eles. Até hoje, químicos tentam recriar a substância. Sabemos que envolvia nafta, cal viva e possivelmente enxofre ou salitre, mas a proporção exata e o método de propulsão, que permitia que o fogo voasse sobre as águas, permanecem um mistério tático. É uma tecnologia que mudou o curso das guerras e que hoje é um enigma químico que preferimos não ver replicado em mãos modernas. Finalmente, a quinta invenção, o concreto romano. Se você olhar para o Panteão em Roma, verá uma cúpula de concreto com quase 2000 anos de idade que ainda está de pé, sem nenhuma rachadura estrutural significativa. O concreto moderno, aquele que usamos para construir prédios hoje, tem uma expectativa de vida útil de cerca de 50 a 100 anos antes de começar a se degradar. O segredo romano? Eles usavam cinzas vulcânicas de Pozzoli. Pesquisas recentes revelaram que o concreto deles é uma substância viva. Ele reage com a água do mar ao longo dos séculos para criar minerais que fortalecem a estrutura. Enquanto o nosso concreto é feito para secar e, eventualmente, morrer, o deles era feito para se fundir com a natureza e ficar mais forte com o tempo. Tentamos replicar isso hoje para a sustentabilidade, mas ainda estamos décadas atrás de uma fórmula que dure 2 milênios sem manutenção. Meus amigos, essas 5 invenções nos mostram algo profundo. A história não é uma progressão simples de burrice para genialidade. A humanidade teve picos de conhecimento que foram perdidos devido a guerras, colapsos de impérios e bibliotecas queimadas. Quando olhamos para esses artefatos, o que vemos não é apenas tecnologia, vemos a prova de que a inteligência humana é capaz de realizar milagres que a ciência moderna, com toda a sua arrogância, ainda está tentando entender. É aterrador pensar que podemos ter perdido tecnologias que tornariam o mundo hoje mais sustentável e eficiente. Isso nos faz perguntar: quantas outras tecnologias perdidas estão enterradas sob os nossos pés? Quantos segredos de materiais e energias foram silenciados pelos séculos? A lição que fica não é de desespero, mas de humildade. O fato de que não conseguimos replicar perfeitamente essas invenções deve nos fazer questionar não apenas o nosso passado, mas o quanto de conhecimento essencial estamos correndo o risco de perder agora, neste exato momento, se não dermos o valor devido à preservação histórica e à exploração arqueológica honesta. O cofre histórico está sempre aberto para aqueles que buscam a verdade por trás da fachada dos livros didáticos. Se você ficou chocado com essas revelações, se você sente que há mais na história do que nos ensinaram, então este é o seu lugar. Não deixe que a poeira do tempo esconda a genialidade dos nossos antepassados. Salve esse vídeo para compartilhar com alguém que precisa conhecer a verdadeira face do progresso. Inscreva-se no canal para mais investigações históricas profundas, onde a verdade é muito mais fascinante do que a ficção. Até a próxima jornada, onde voltaremos a abrir o cofre para desenterrar aquilo que a história tentou apagar. Inscreva-se no O Cofre Histórico.